prestado pela empresa. Afinal, são inúmeros atrasos, são problemas nos pontos de ônibus, são problemas na questão dos horários que não são cumpridos, entre tantos outros. É absurdo também se considerarmos que a coleta de lixo no município pode ser até boa, mas já foi melhor. E que, muitas das vezes, os horários de recolhimento do lixo não são tão adequados como deveriam ser. Aliás, diga-se de passagem, as pessoas não gostam de guardar lixo em casa e querem que o lixo seja rapidamente recolhido. E aí considero também absurdo que não seja cumprido a questão da ampla divulgação da coleta de lixo, porque muitas das vezes as pessoas não sabem os horários em que o caminhão passa recolhendo lixo. E essa era uma tarefa que deveria ser cumprida e não é. E aí, dentre todos esses absurdos, e não vou entrar nas questões da empresa de energia elétrica, porque é uma concessão federal e não municipal, e não me cabe essa discussão, porque não tenho chancela para isso, posso discutir as questões municipais como vereador, é que este projeto, a criação do Conselho dos Usuários, visa exatamente acabar, ou pelo menos diminuir esses absurdos. Porque a partir do momento que se tem um conselho para cada uma das concessões municipais, se torna possível que os usuários tenham vez e voz e possam estar, inclusive, dando determinações importantes com relação aos valores que são cobrados e às questões que têm que ser apreciadas, fiscalizadas pelo poder público. Ou seja, os conselhos seriam espécies de braços das agências que o município deveria ter para fazer com que os serviços de concessão pública possam ser de qualidade. Vereador Ricardo, a gente fica pensando, e a gente fica perplexo de que o município não sabe cobrar das concessionárias. O município, muitas das vezes, fica acéfalo na sensação de paralisia e de falta de possibilidade de fazer. E aí, para acabar com aquela história, abre aspas, de rabo preso, fecha aspas, a gente precisa estar envolvendo as pessoas. Eu estou convicto, cada vez mais convicto, Cigano, de que a mobilização das pessoas é fundamental para gerar as grandes transformações que esse país precisa. Sem mobilização, sem participação, nós não vamos a lugar algum. E acredito que os conselhos são formas de envolver as pessoas para que elas possam entender também, até mesmo as dificuldades do poder público, porque eu não vou ficar aqui jogando para a plateia não, Cristiano, no sentido de que, olha, contrato de concessão da água e esgoto, vou pegar, vou rasgar e vai ficar por isso mesmo. Isso não é uma verdade. O contrato é muito bem amarrado, o contrato é muito bem feito. Claro que eu vou ser um crítico de que o governo municipal está falhando no sentido de que se a revisão do contrato tem que ocorrer de 4 em 4 anos e ela deveria ter ocorrido no ano passado e não fez, está errado o governo municipal, porque deveria ter feito já, de alguma forma, a revisão do contrato, ainda que a gente saiba que poderão ser feitos ali pequenos ajustes e que o contrato de concessão não vai ser terminado assim da noite para o dia, não é assim que acontece, Mas a revisão já deveria ter sido feita. E se houvesse o Conselho dos Usuários, como propõe aqui essa indicação legislativa, isso já poderia estar sendo pressionado e já poderia ter sido feito pelo próprio Conselho, e que o prefeito apenas teria que fazer o decreto sacramentando essa decisão. No mais, passar aqui aos apartes dos vereadores, eu considero que nós precisamos de grandes reformas nesse país. Mas a mais importante das reformas, a que tem que anteceder a todas as outras, é a reforma política. Eu, como vereador, e qualquer um de nós aqui, não pode apresentar essa lei como projeto de lei, tem que ser como indicação legislativa. E aí a gente pega o projeto e vê que a ideia é boa, a ideia não gera despesa, ou se gera despesa é uma despesa ínfima, mas a regra manda que para a criação de conselhos e para essas situações, o vereador não tem o poder de apresentar o projeto de lei. Lança a semente, lança-se a ideia, mas se o prefeito não quiser, ele não precisa nem ler, joga lá no canto e fica, que é o que pode, infelizmente, acontecer aqui. Não gostaria que fosse, mas é o que pode acontecer.
Esse país precisa da reforma política. A reforma política no sentido de ampliar os poderes dos legislativos, diminuir, de certa forma, o poder que hoje o judiciário tem, no sentido de que o judiciário hoje, ele manda e desmanda mais do que qualquer um e burocratiza o país, né? E culpa também de alguns políticos que adoram judicializar as questões que são políticas. A gente não pode continuar judicializando tudo que é questão política. A gente tem que assumir nossos compromissos, principalmente o executivo, seja municipal, estadual ou federal. Parar de querer dar desculpa, tendo que levar para a justiça. Decide, ponto final, pode, não pode, e Zé Fini. Então, a reforma política é a mais importante das reformas. Ampliar o poder do legislativo, desburocratizar a questão política, diminuindo poderes do judiciário em alguns sentidos, obviamente, que eu não estou falando que o país tem que ser um país sem lei, mas a gente tem que diminuir essa burocracia de uma vez por todas. Não dá para qualquer ação que tem que ser tomada, o Ministério Público ter que ficar interferindo aqui e acolá. Até porque, na justiça, as pessoas passam por um concurso público, é verdade. Na política também. Todos aqui passaram por um concurso público, que é o concurso público do voto. Só que esse concurso público tem 4 anos, e ele é reavaliado de 4 em 4. Então, é o concurso público que eu considero dos mais difíceis, e que tem a representação popular ali definida, diferente de qualquer outro tipo de concurso público. Então, fica aqui a minha semente com relação para que se resolvam as questões dos serviços concedidos e a semente que esse país precisa de uma reforma política imediatamente. Eu vou fazer os à parte. Vou tentar seguir pela ordem de pedidos. O vereador Wellington Moreira foi o primeiro a fazer a solicitação, posteriormente o vereador Ricardo. Vereador, eu só errou numa situação, a ideia não é boa não, é excelente. Se não for hoje a melhor indicação legislativa que eu vi, fica entre as melhores. Porque isso vai ao encontro do povo, dos anseios do povo. Dizer também que vem a nos ajudar também, que eu faço parte da comissão de fiscalização, junto com o Cristiano e o Zezinho. Esse conselho, para mim, ele vem a aumentar o poder de fiscalização, poder legislativo e do executivo, junto com a sociedade civil organizada. Esse também vem, para mim, vereador, que faço parte da comissão, ajudar a purificar, ou seja, a qualidade dos serviços concedidos, que nós vemos aí como a concessionária de águas, que é muito ruim. É muito ruim. Então, com essa criação desse conselho, que eu tenho certeza que o prefeito não vai deixar de mandar como lei, não, que foi um projeto de excelência que Vossa Excelência está fazendo. Um projeto de excelência que Vossa Excelência está fazendo. Parabéns a Vossa Excelência, e eu espero que o prefeito mande para a Câmara como lei, que eu tenho certeza que passará por unanimidade. E, mais uma vez, parabéns. Obrigado, vereador Wellington. Vereador Ricardo Figueira. Agradeço à parte, vereador Anderson Nogueira, saúdo pela proposição e colaborar com alguns pontos do seu discurso. A reforma política em nosso país ela vai ser tão difícil de ser alcançada, porque ela já parte de uma situação que foi histórica. O artigo 2º da Constituição nossa hoje, ele sequer foi pensado e votado, ele foi incluído, porque esqueceram de que, numa democracia, a harmonização dos poderes legislativo, executivo e judiciário teriam que ter uma amplitude grande dentro da Constituição. Segundo, é porque a vontade de modificar é nossa, e acredito que muitos dos nossos não estão favoráveis a esse pensamento. Quanto à propositura do seu projeto, quanto melhor a participação do povo na administração pública, é 100%. O triste é você ver que esse projeto sequer pode ser voltado a essa casa em forma de lei,
e outros projetos que buscam a participação do povo a essa participação, sofrendo vetos e sendo sancionados ou criticados em algum momento. Por outro lado, nós pedimos que o povo participe do nosso projeto. Aí você vê sanções de vetos e o que acontece? O afastamento do povo e das associações da nossa realidade. Mas, de tudo, é válido e parabenizo por esse projeto de lei. Obrigado, vereador Ricardo. Vereador Cláudio Damião. Vereador Anderson, eu já milito nessa luta para que o contrato de concessão seja algo diferente, muito antes de ser vereador. Lutei em 98 contra a privatização da água, e faço questão de destacar, porque o processo foi todo feito de uma forma absolutamente contrária ao interesse popular. Hoje a gente acaba pagando um preço, e bastante elevado, da sociedade que cobra, de algo que a gente não pode mais mexer. Não tem como mexer no contrato. Não é? Mas em 98 a gente chamava a população para a rua, porque esta casa, naquela ocasião, com os vereadores daquela época, aprovaram uma privatização da água, que não é concessão, já foi dada por 50 anos, de uma forma absolutamente contrária ao interesse público. E não havia transparência, as pessoas não tinham acesso sequer ao contrato. Desde que assumi o mandato, uma das preocupações tem sido dar transparência aos processos licitatórios, de contratação, de permissão, para que as pessoas conheçam, e conhecendo, possam até opinar, discordando de determinadas ações que são de parte do Executivo. Com relação à água, por exemplo, existe uma lei que, em toda intervenção feita no nosso solo, nos pisos, nas ruas, nas calçadas, a concessionária seja obrigada a deixar em perfeito estado. Agora, eu fiz a lei, nós aprovamos, cabe ao Executivo cobrar. E não tem cobrado. Você anda pela cidade, a cidade está esburacada, mal cuidada, maltratada por conta de concessionária. E para consertar o município que vai botar o seu dinheiro, os impostos pagos pelos contribuintes, não. Quem fez o estrago é que tem que consertar, portanto, a concessionária. Lei existe. Nós fizemos esse exercício aqui. Hoje, falamos aqui do transporte. Tentamos uma CPI, apresentei, consegui algumas assinaturas e não consegui implementar porque não tem assinatura suficiente. E há irregularidade no contrato de concessão, na forma como é prestado o serviço, na forma como é cobrada a tarifa. O ônibus em Friburgo é caro, podia até ser caro, se tivesse transparência. Não tem. E, além disso, há irregularidade. E não canso de dizer que há irregularidade. Mas tem um problema, não consigo aprovar uma CPI para investigar. Olha que absurdo. Vossa Excelência não pode apresentar o projeto como lei, tem que apresentar como indicação. Esperamos que o prefeito seja sensível, remeta para essa casa. Agora, tem uma outra ferramenta, eu apresentei aqui uma proposta, um projeto, para que antes do reajuste, 30 dias antes, e o vereador Marcelo Verli lembrou que apresentou em algum tempo algo semelhante, mas eu estou apresentando uma modificação na lei orgânica do município. Isso tem que constar na lei orgânica, é diferente da proposta dele nesse sentido. Que todo reajuste de tarifa, 30 dias antes do ato que o prefeito tem o poder de fazer, tem uma audiência, para dar transparência ao processo. Aí eu ouço um ruído por aí de que é inconstitucional, porque está interferindo no contrato, que mexe na questão tarifária. Ora, não mexe absolutamente nada disso, só obriga que faça uma audiência. Se o prefeito vai meter a caneta e dar 100%, 200%, o valor que ele achar que deve dar, é problema dele. Mas, na outra ponta, o usuário passará a ter o direito de conhecer a planilha, que é o grande desafio hoje que a gente enfrenta. Uma associação de usuários, um conselho, ele também vai esbarrar nessa dificuldade, né? Primeiro, para aprovar. Segundo, para a gente conseguir isso. Daí a necessidade de que essa casa aprove a legislação que eu apresentei, de que 30 dias antes, e são questões complementares, auxilia o seu projeto, vereador, e passamos a contribuir muito para o interesse público, na medida em que o prefeito, obrigado, por força da lei orgânica do município, a apresentar a planilha. E apresentar a planilha não significa que ele não pode dar o reajuste, não significa que esteja mexendo na tarifa, nada disso, absolutamente. Todo esse argumento cai por terra, né? Mas ele vai passar a obrigatoriamente dar transparência dos seus atos à opinião pública. Então, voto favorável à indicação, embora seja uma indicação, tem um peso enorme, né, tem uma grande legitimidade e vai contribuir sobremaneira para o interesse público. Vereador professor Pierre, obrigado, vereador Cláudio. Vereador, saudar pela iniciativa de participação da sociedade nas questões públicas, o que é extremamente educativo e necessário para as pessoas conhecerem como funciona.
Então, o Conselho de Usuários é algo, no meu modo de entender, vital, necessário, e vai à luz da Constituição de 1988, que criou exatamente o Instituto da Participação mediante conselhos. Me chama a atenção que, às vezes, há uma fala de que, mas indicação legislativa não vem para casa. Vem. O plano municipal, o plano de educação do município de Nova Friburgo é derivado de uma indicação legislativa. É a maior lei de educação em vigor do nosso município. É de indicação legislativa. É a questão de sensibilidade do prefeito, como bem colocou o vereador Cláudio. Porque é um projeto que, creio eu, deveria retornar a essa casa. O Conselho de Mobilidade e Acessibilidade, que é, inclusive, uma demanda do CONSEG, é uma demanda também do próprio Coronel Hudson, não vem para casa, também com o codinome de transporte e trânsito. Pode ser uma coisa ou outra, mas os termos lá, para criar as condições de regulamentação do plano diretor. Então, quer dizer, nós precisamos de legislações que concorram para o desenvolvimento da participação da sociedade. Nesse sentido, vereador Anderson, totalmente apoiado, e esperamos que o Executivo, inclusive também com relação à própria legislação relativa ao auxílio alimentação, é uma coisa que cabe ao prefeito fazer a avaliação e trazer para casa de volta, porque a indicação legislativa já mostra o apoio da Câmara. Ele não vai ter dificuldade. Mostra que a Câmara já está em consonância com aquela ideia. Então, fica aqui minha saudação a Vossa Excelência. Passou a parte também ao presidente Márcio Damasio. Saudar Vossa Excelência por esta proposição, vereador. E eu acho que, nesse sentido, é uma ótima indicação, né? E eu só gostaria de... O vereador professor Pierre aqui falou a questão da alimentação. A gente precisava de ver realmente o recurso para isso aí, né? São 20 milhões o Vale Alimentação, né? A gente vê as pessoas na rua, vai ser aprovado, e eu vou em defesa mesmo ao prefeito. Dá 20 milhões por ano, vereador. Então, o município não tem recurso disso aí. Então, é muito fácil indicar, mas eu quero saber se realmente da onde sai esse recurso para fazer esse Vale Alimentação. É muito fácil nós indicar, mas temos que saber onde é o recurso. Então, só para deixar aqui o esclarecimento, e obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Para finalizar aqui as nossas argumentações, em primeiro lugar, democracia não pode ocorrer só em época de eleição, democracia tem que ser exercida o tempo todo. Como se exerce a democracia o tempo todo? Com a mobilização popular e com a divisão de responsabilidades. Marcelo Verli, eu acho que se o prefeito, não basta ser apenas sensível, mas se o prefeito for inteligente, o que ele faz? Vou dividir responsabilidade. O Conselho dos Usuários divide essa responsabilidade, não fica só nas costas do prefeito, não fica só nas costas dos secretários e da própria Câmara de Vereadores. Divide a responsabilidade com as pessoas que vão tomar a decisão de forma conjunta. Porque aí o Conselho de Usuários da Águas de Nova Friburgo, o Conselho de Usuários da FAO Real, o Conselho de Usuários da EBMA vai entender a fundo o que ocorre e vai estar dividindo essa responsabilidade na tomada de decisão, por exemplo, da tarifa que é cobrada. E vai compreender de melhor maneira. Então fica aqui o apelo, não só à sensibilidade do prefeito, mas também para auxiliá-lo, para que ele não seja constantemente punido, como até vem sendo, né, constantemente punido na tomada de decisões. Ou seja, sair de uma política centralizadora em que você vai ter duas situações, viu? Olha o perigo. Ou você vai ter o Messias iluminado que tudo resolve, ou você vai ter o diabo que está levando a cidade para o inferno. Então, para evitar, porque eu não acredito nessa história de figura messiânica que vai salvar o mundo, nem na figura completamente diabólica. Todo governo tem seus defeitos e suas qualidades. Uns mais defeitos do que qualidades, é verdade, mas não existe nem figura totalmente messiânica, nem totalmente diabólica. Então, dividir responsabilidade, descentralizar, fazer as pessoas participarem, mobilizar, é assim que a gente combate os absurdos que muitas das vezes ocorrem. Vereador Nami Nassif. Presidente, senhor vereador, eu acho que parabenizo até Vossa Excelência com esse conselho dos usuários, dos serviços concedidos, porque nós temos que parar com esse discurso demagógico. Se eu fosse prefeito, a passagem de ônibus seria R$1.
Ah, se eu fosse prefeito, eu ia botar água lá de graça para a população. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista. E todas as concessionárias, a gente sabe disso, são empresas privadas. Todas as concessionárias têm uma planilha de custo de funcionamento. Como Vossa Excelência tem uma empresa, tem um custo para funcionar aquilo ali. E esse custo, quem paga somos nós, usuários. O caso, por exemplo, da água de Nova Friburgo. Eu acho que é um péssimo serviço prestado. Eu chamo empresa tatu. Ela voa buraco na cidade, não tapa aquele buraco. Mas ela tem uma planilha de custo. Ela tem que fazer o quê? O custo operacional dela vai se diluir junto com os contribuintes, os usuários da água. Então, quando ela fala assim, ela fez um benefício à população, vão doar a tarifa social da água para 10 mil habitantes. A tarifa social, ela não faz nada mais que nada de favor, porque essa tarifa social, quem paga somos nós, usuários também. Porque da tarifa social vai sair um percentual maior para nós, contribuintes normais, pagarmos a nossa conta. Porque se o custo operacional da empresa são 2 milhões de reais, ela vai ter que arrecadar 2 milhões de reais, vereador Anderson. Ela pode arrecadar R$1 de cigarro, mas arrecadar R$5 para compensar essa diferença. Então, não é favor. Como a tarifa de ônibus também, não tem favor a ninguém. Agora, não há nenhum salvador da pátria aqui, nessa casa aqui, e muito menos no Poder Executivo. Não se faz mágica. Não se faz mágica. Cigarro, você tem sua empresa lá. Você não vai lá, ninguém vai lá trabalhar de graça, trocar lá com a tabelinha de coisa. Você tem que ter um lucro, tem uma despesa da sua empresa. Então, eu vejo aqui as pessoas cantarem de discursos aqui, demagógicos, que iludem a população. E isso eu não vou fazer. Eu acho que as concessionárias têm que ser fiscalizadas, sim, tem que ser cobradas rigorosamente a cobrança do contrato. Agora, tem que se haver uma tarifa justa. Pela qualidade de serviço, ela tem contrapartida da planilha dela, para a manutenção dela. Eu vi o vereador Márcio da Mata questionando esse negócio do vale alimentação dos funcionários. Eu sou favorável a se dê. Agora, vamos arrumar o recurso aonde? Isso é demagogia, esse discurso. E nós estamos vendendo ilusões a funcionários. A gente não pode se vender. Eu acho que nós, hoje, tivesse um conselho dos serviços concedidos, a gente ia acabar com esse discurso e ia botar na mesa qual é a realidade dos fatos. Entendeu? Eu passei aqui 6 anos, 4 anos, sendo oposição ao governo do PSB, mas muitas coisas eu entendia também, que Cigan sabia isso. Eu relevava as questões, eu sabia. Muita coisa eu votava favorável, porque eu sabia que também é difícil a administração pública. O servidor público hoje, a gente quer pagar R$5 mil no servidor público hoje, é o profissional da educação. Nós não conseguimos. Nós podíamos pagar, assim, 1.200. O vereador Marcelo veio naquela época. Não quiseram pagar, tinha chance. Queriam pagar sim, quer dizer, então ninguém é salvador da pátria. Então, acho que parabenizo isso, acho que nós temos que esse conselho, na verdade, dos serviços concedidos, ele vai trazer à população a consciência do que é a realidade dos fatos, o que não é trazido até hoje. Entendeu? Vai explicar o que acontece, é só isso. E de onde nasce o sentimento do que é justo, né? O sentimento do que é justo nasce da transparência e da participação. Então, estou convicto disso. Agora, Cigano, também estou cada vez mais convicto de que, assim como o vereador Nami Nassif não consegue tirar o PSB do lábio, ele também não tira do coração, viu? O PSB tá no coração do vereador Nami Nassif, e isso para mim está bastante claro. Agora, voltando aqui ao Conselho dos Usuários, para ficar bem claro, um Conselho de Usuários para cada uma das concessões. Hoje, no caso, um para Águas de Nova Friburgo, um para a EBMA, um para a FAOL, com a representatividade, inclusive, do próprio Executivo Municipal, com a representação de cada um dos distritos do município, dos 8 distritos representados no Conselho, cada um tem sua realidade, sua dificuldade. Para quê? Para combater os absurdos, para dividir responsabilidades, para ajudar na definição das políticas, dos investimentos e principalmente no valor das tarifas. Considero esse um projeto que é benéfico para a população, por incitar a participação, e um projeto benéfico para o Executivo Municipal, que parte, então, dessa questão de que pode estar dividindo essas responsabilidades. O que a gente tem que quebrar, vereador Marcelo, é a lógica de que a participação faz mal. A participação só faz bem. Agora, você mudar a economia de um país, você pode até mudar em um ano. O vereador me concede uma parte, Mas você vereador. mudar a cultura de um povo, isso leva geração para geração. Agora, quem vai mudar a cultura da população na questão da participação? De algum lugar tem que começar. E acredito que temos que começar de ontem, não de hoje. Já era para ter começado
a essa questão da motivação à participação. Vereador Marcelo Verli. Obrigado, vereador Anderson. Essa questão da participação, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental para que a gente construa políticas públicas mais próximas dos cidadãos. E, infelizmente, nesses últimos 15 anos, pelo menos, foram muito poucos os movimentos que sinalizaram essa preocupação. Eu me recordo, liderado pelo querido amigo Silvio Montenegro, uma experiência de tentativa de um orçamento participativo, acabou não sendo concretizado em termos de obras, mas foi um movimento importante. Também com a participação dele, e aí eu já tive uma atuação direta na discussão do plano diretor participativo, o vereador Grimaldino Narciso também estava, o vereador Nami Nassif, se transformou no melhor plano diretor da história, um plano premiado nacionalmente, mas que, infelizmente, pela ausência de leis complementares, não saiu do papel em muitos aspectos. Tivemos uma experiência muito interessante no ano de 2011, e aí, do ponto de vista de uma ação de governo, eu acredito que possa falar com uma relativa tranquilidade, que tenha sido, talvez, uma das maiores experiências de participação na construção de proposta orçamentária, quando nós, em 10 audiências públicas, reunimos mais de 1.700 profissionais da educação, familiares, lideranças comunitárias, alunos. Eu me recordo de um aluno do IBELGA, inicialmente sentado na assistência, posteriormente fez uso da tribuna, apresentando as suas demandas, e ali nós levantamos tudo aquilo que era necessário para um salto de qualidade na educação pública municipal. Infelizmente, aquilo também não foi à frente. Então, nós temos tido, até por iniciativa de outros vereadores também, audiências públicas para discutir temas de interesse. Temos tido picos a roubos de participação popular, mas não temos tido isso incorporado na veia. Então, que a gente possa pensar coletivamente de que maneira isso pode se tornar uma política pública efetiva, permanente, para que todos participem, até porque, na verdade, nós somos gestores de recursos de toda a população. Há o prefeito, há hoje a vice-prefeita, os secretários municipais, os vereadores, todos administradores, direto ou indiretamente, de recursos que não são nossos. Nós também recolhemos impostos, mas percentualmente um valor muito pequeno dentro do conteúdo do valor global que toda a comunidade, toda a população recolhe. Então, gerenciar bem esses recursos significa ouvir as comunidades e, nesse sentido, eu votarei favoravelmente, como votei favoravelmente a todos os projetos voltados à ampliação dessa discussão junto à comunidade, às associações de moradores, sociedade civil organizada. Então, pode contar com o meu voto favorável, vereador. Passar mais uma vez a palavra ao vereador Wellington Moreira para finalizar. Isso aí é de suma importância mesmo, que eu acho que teria que ter não só um conselho, como tem o de saúde, que é muito atuante, ter também esse conselho aí de usuários dos serviços concedidos, que nos ajuda muito, e o senhor foi muito feliz numa colocação. Isso aí seria um meio até de ver na criação de conselho, vereador, para ver quais são as comissões atuantes. Porque nós fomos lá, ano passado, eu, Mafã e Zezinho, falamos da comissão de serviços concedidos, e eles não sabiam que comissão era essa, que isso não existia. Eu falei, então nós vamos ver se existe a comissão que nós vamos formar da CPI, já que você não quer deixar entrar. Aí a conversa mudou, você vê. Então isso aí seria um meio do povo julgar e ver quem realmente, de fato, está trabalhando, e iria agregar, ou seja, somar na fiscalização do Executivo e do Legislativo. Para concluir, senhor presidente, você vê como que a nossa postura é justa e colaborativa. Quando tiver que criticar, vamos criticar, mas sugerindo o caminho alternativo, dando a ideia, nunca crítica pela crítica. Tanto é que eu já até elogiei algumas vezes o vereador Nami Nassif, né? Para você ver como que estão as coisas. Como que estão as coisas. Até elogiei o vereador Nami Nassif, que carrega no lado PSB e no coração também, isso é um elogio, viu, vereador? Não foi uma crítica a Vossa Excelência, pelo contrário. E a gente tem que partir do conceito de que não há aqui, Cristiano, uma guerra instituída entre poder público e concessionárias. Pelo contrário, queremos que todos os serviços públicos funcionem com qualidade. Queremos que as concessionárias possam estar funcionando bem, com o seu equilíbrio financeiro respeitado, mas, antes de respeitar o equilíbrio financeiro, tem que respeitar a população. Antes de respeitar a questão de ter ou não ter lucro,
é respeitar o serviço que é dado à população. E muitas das vezes esses serviços, ou hoje esses serviços não estão sendo respeitados. Vereador, um brevíssimo à parte. Apenas para registrar também essa iniciativa do atual governo municipal, da atual gestão, na revisão do plano diretor, de fazer de forma compartilhada. Houve um encontro nessa casa, tem havido reuniões nos distritos, nos bairros, e a gente espera que isso também possa crescer cada vez mais e gerar um plano diretor revisado ainda melhor do que o primeiro, então não poderia deixar de fazer essa observação. Obrigado. O projeto vai como a boa pressão para que as coisas possam começar a acontecer. Obrigado. Pedir votação nominal. Vai ser votação em discussão única? O vereador Anderson não solicitou votação em discussão, pode ser discussão única. Vou iniciar então aqui pelo vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Wellington Moreira. A favor. Vereador Gustavo Barroso. Vereador Ricardo Figueira. A favor. Senhor presidente, favorável, e desde já vou pedir a saída agora, que eu estou com um compromisso. Muito Pois não, obrigado. vereador. Vereador Samuel da Farmácia. Favorável, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião. Favorável, justificando que essa legislação, uma vez aplicada, reforça o processo de fiscalização. Pedir também, na mesma linha do que o projeto propõe, que as legislações já aprovadas, aquelas já existentes, sejam cumpridas, porque a população clama por uma melhor qualidade no atendimento do serviço público, que os preços sejam dentro da realidade local, mas que ponderada com o acompanhamento e a fiscalização da própria sociedade, e que possamos, quem sabe um dia, né, insisto sempre, aprovar a CPI da FAOL, que está pendente e que a gente não conseguiu levar a cabo porque não consegui as assinaturas suficientes dos vereadores aqui na casa para que pudesse ser implementada. E quando vem essa conversa de demagogia, na verdade, o que a gente precisa é de aprovação e de coragem para fiscalizar e investigar. Se a gente não tem essa ferramenta, então fica, de fato, a outra ponta, que é o usuário, o cidadão, desprotegida. O vereador Marcelo Verli necessita sair, pedir ele para que vote primeiro e... A favor, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador professor Pierre. Favorável com declaração, a medida democrática, extremamente necessária. E só para fazer uma observação que foi mencionada, a questão da indicação dos funcionários do Vale Alimentação, dá que se entender o seguinte: a Prefeitura está mais de um ano não mandando informação sobre servidor público para essa casa. Segundo, foi votado por vereadores dessa casa, dando a parte e apoiando. Terceiro, Presidente, tem que se cabe limitar ao ao Poder projeto. Pois não, Executivo vereador. fazer uma política de valorização do servidor público. E ele pode muito bem fazer um regramento valorizando aqueles que estão em situação pior. Então, poderia ser feito. É uma questão de vontade política por parte do Executivo. Vereador Anderson Nogueira. Por tudo já exposto, favorável. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Alci. A favor. Vereador Cristiano Guenin. Favorável ao projeto, reforçando a importância dos conselhos municipais e, mais que isso, da participação popular nesses conselhos, que só assim conseguiremos ver as mudanças que tanto queremos em nossa cidade. A presidência também vota favorável e, portanto, esta indicação legislativa foi aprovada por unanimidade em discussão única. Discussão única das moções especial de louvor. Solicitar que faça a leitura apenas do título e vamos votar em bloco todas as moções. Moção especial de louvor, número 251/14. Moção especial de louvor, número 252/14, autoria do vereador Joelso do Pote, com João Paulo Mori, pelos relevantes serviços prestados ao longo dos últimos anos à frente da Secretaria da Defesa Civil de Nova Friburgo. Moção especial louvor, número 253/14, do vereador Márcio Damasio, com Fernando Rodrigues de Castro, primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pela excelência dos serviços prestados no 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. Moção especial de louvor, número 254, autor vereador Gustavo Barroso, com a Academia de Arte Sanremo, na pessoa de sua diretora, a professora Yara Vassalo, pelos 50 anos de serviços prestados em prol da música e das artes em Nova Friburgo.
Moção especial de louvor, número 255, da vereadora Vanderleia Lima, com a equipe da Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, por sua dedicação e excelentes serviços prestados aos pacientes do Hospital Raul Sertã, através do projeto Leitura no Leito. Moção especial de louvor, número 257, do vereador Alcir Fonseca, com Dermeval de Aguiar Coelho, pelo belíssimo trabalho realizado à frente da Associação de Moradores do Alto do Catete. Moção especial de louvor, número 261, com o vereador, de autoria do vereador Samuel Gracini Filho, com a servidora municipal Ângela Maria Sardô Charrete, pelos relevantes serviços prestados na farmácia do Hospital Municipal Raul Sertã e no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Moção especial de louvor, número 262, de autoria do vereador Gustavo Barroso, com a indústria Tuleflex, na pessoa de seu diretor-presidente, o senhor Sebastião Donato Tuller, pelos 50 anos de fundação desta renomada indústria. Moção especial de louvor, número 263, do vereador Renato Abirrâmia, com a equipe da Rádio Cordeiro 94 FM. Está lidas as moções, senhor presidente. Após a leitura, os projetos encontram-se em discussão. Não havendo discussão, o projeto encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereador. Para algumas comunicações. A primeira é o seguinte, hoje a Comissão de Turismo vai fazer uma reunião à noite, né, com alguns representantes da sociedade na área para avaliar a lei orgânica no artigo 188, bem como legislação tramitando, junto com algumas pessoas, convidar os senhores vereadores a partir das 18h45 aqui no plenário. Também amanhã, às 14 horas, inclusive já confirmado, e até por solicitação dos agentes públicos envolvidos, às 14 horas, o secretário de Finanças, Planejamento, Gestão Finanças da Prefeitura estará presente o senhor Juvenal Kondak, bem como o doutor Rômulo Colli, às 14 horas. Ambos vão trazer esclarecimentos relativos aos processos que envolvem a aquisição da IPU e também da do JOR. Então, convidar os senhores vereadores, as pessoas que tiverem interesse, amanhã às 14 horas aqui no plenário desta Casa Legislativa. E também fazer o registro positivo do retorno do nosso querido câmera Noé Tardem, que quando ele saiu aqui, a gente sentiu muito, né, a sua ausência, e agora a gente tem que fazer aqui, né, o nosso registro de alegria. Obrigado, Noé, pelo retorno. É uma alegria imensa tê-lo de volta aqui no convívio conosco. Então, muito obrigado. Fazer esse registro não poderia passar em branco. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Também só fazer aqui um comunicado. O prefeito ontem nos avisou que abriu já o processo licitatório para aquisição de 8 ambulâncias, que será comprada com aquele recurso que a gente devolveu no ano passado, 1,5 milhão. Então, eu acredito que, dentro do prazo necessário para que aconteça essa licitação, a gente já vai ter a notícia aí dessa compra dessas ambulâncias sendo concretizada, isso com recurso economizado pela Câmara Municipal. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta terceira reunião da 4ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 14 de agosto, às 9 horas da manhã. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.